Servidor em Foco. Olá, servidores do Ministério Público. Estamos começando aqui o nosso 4º episódio do Servidor em Foco, o podcast do Sindicem PRJ. Hoje estou aqui com a Juliana Vargas, nossa vice-presidente, para atualizarmos as pautas, né, Juliana, e fazer aí uma retrospectiva. Exatamente. Estamos aqui com a gravação de mais um episódio, nesse diálogo mais direto com vocês, nossos sindicalizados, nossa categoria, e também buscando fazer um balanço do ano de 2025. É isso, a gente vai passar aqui, nosso último episódio foi ao ar em outubro, né? Então a gente teve muita coisa acontecendo nesse período, foram meses aí de bastante movimentação política, né? Na LERJ, tivemos a movimentação aqui no Ministério Público também, e vou começar então partindo aqui a partir da entrada dos novos servidores, né? Em outubro a gente teve aí a convocação dos novos servidores, entrou uma leva muito boa de técnicos, depois uma leva de analistas processuais, né, Ju? Então tivemos aí um reforço do nosso quadro de servidores e dizer, né, que a gente infelizmente foi tirado ali do curso de ambientação, tivemos essa restrição que pela primeira vez, né, há anos a gente acompanha e apresenta o curso de ambientação dos novos servidores. Esse foi mais um episódio triste, né, da nossa relação institucional, a gente ter aí esse cerceamento, mas de certa forma a gente foi feliz em alcançar os servidores, né, a gente estava já em contato com eles antes mesmo deles entrarem, tem sido aí uma atuação nossa, né, de procurar os grupos desaprovados, já explicar para eles como é todo esse ingresso na instituição. Então, enfim, conseguimos filiar muitos colegas, estou muito feliz, até muitos colegas que mais do que parceiros que vão ser na nossa luta, entram na instituição para fortalecer, né, os órgãos e fortalecer a atuação funcional, que estava necessitando, né, muitos colegas já em sobretrabalho, com carga de trabalho muito grande. Então, enfim, conseguimos aí tirar esse impedimento que tentaram fazer para que a gente não se aproximasse, não apresentasse o trabalho da associação e do sindicato. E fomos lá, conseguimos a adesão de muitos deles, agora fazem parte também da nossa associação. Então, deixar aqui umas boas-vindas para os nossos novos colegas que entraram aí na nossa associação e no nosso sindicato. Nós conseguimos, né, apresentar o trabalho independente do curso de ambientação, fizemos reuniões, conseguimos também fazer uma bela recepção, tanto para os técnicos como para os analistas, fizemos questão de deixar claro que eles são muito bem-vindos, tanto na instituição quanto associados, sindicalizados do Sindicem. E nós lamentamos esse distanciamento que está se criando, principalmente porque esse curso de ambientação, ele contou com toda uma contribuição, né, da nossa parte. Exato. Esse curso, inclusive, foi remodelado, porque era um curso que estava desatualizado. Tivemos um excelente diálogo com o IERB nesse sentido, que aprovou boa parte das nossas contribuições. E nós acreditamos que a tendência é que os servidores mostrem, inclusive, deem uma boa evolutiva em relação ao que eles acharam do curso, e o nosso objetivo é sempre contribuir para a melhoria das condições de trabalho, para a melhoria da capacitação, para a melhoria institucional de uma forma geral. Sim. Eles tiveram uma surpresa desagradável, né, a questão do presencial. Estavam todos achando que poderiam, assim que possível, já entrar em teletrabalho, né, como todos os nossos colegas. E no último dia ali da primeira turma, foi uma sexta-feira, inclusive durante o nosso evento, a nossa festa, eles ficaram sabendo pelo Diário Oficial que teriam que ficar no presencial até os próximos editais, que é mais ou menos maio de 2026. Né? Isso foi um balde de água fria para muitos, né? Já chegam com essa notícia que desagrada certamente, né? Todos ali já esperançosos de ter a possibilidade de ter teletrabalho, de ter qualidade de vida que o teletrabalho proporciona. Isso gerou uma frustração, né, para muitos. Assim, a gente, inclusive, em breve deve atuar aí para cobrar uma explicação sobre isso, porque eu acho que ainda que quando um novo servidor entra, é importante que ele esteja no presencial, né, para pegar o trabalho, para ter aí esse acompanhamento mais perto, junto com os outros colegas.
acho que deixaram um prazo muito grande, né, para o próximo edital e sem saber se a gente, no próximo edital, vai ter essa perspectiva desses colegas entrarem. E a gente sabe também que outros colegas comissionados, por exemplo, estão entrando na instituição e não estão tendo essa restrição. Ou seja, eles já entram diretamente na instituição sabendo que não vão ter teletrabalho, e aí, enquanto os comissionados que entram também agora, recentemente, não tem esse problema. Então, acho que isso ficou, para quem, né, uma administração que sempre tem dito que não quer dividir os servidores, que não quer fazer uma cisania entre servidores comissionados efetivos, ficou meio inexplicado, né? Então, a gente vai também cobrar uma resposta em relação a isso, até sinalizando para os colegas, novos colegas, a nossa situação, né? Que a gente quer que tenha uma igualdade, pelo menos, de tratamento. Revela mais uma contradição da instituição, porque ou o teletrabalho ele é uma política institucional ou ele não é. E isso também acaba sendo um desdobramento de um projeto piloto que não é reavaliado, que não nós temos previsto uma comissão de teletrabalho que não funciona, que não tem reuniões e que falta diálogo, interlocução conosco nesse sentido de buscar essas melhorias. Então, isso acaba fazendo com que aquilo que deveria ser uma política institucional, que deveria se prever no edital, que todos os servidores que ingressam na instituição deveriam ficar durante X tempo sem fazer o teletrabalho, e aí sim seria uma política voltada para o aprendizado do trabalho, nós não temos. E aí se cria essa política do depende, né? Depende de quem depende de onde trabalha, depende do vínculo. Isso é muito ruim institucionalmente, causa insegurança para quem está na instituição, e eu acho que é muito importante rever isso. Sim. Bom, aí passando aqui para o mês de novembro, né, a gente teve aí muita movimentação já em outubro, mas principalmente em novembro, por conta da questão do Rio Previdência e a liquidação do Banco Master, né, que caiu como uma bomba, né, já era até esperado, já estávamos acompanhando essa situação lá no Rio Previdência, eu como conselheiro fiscal, né, presidindo atualmente o conselho, mas também junto à comissão de servidores, tínhamos tido até audiências públicas em relação a esse tema, e acabou acontecendo aquilo que todo mundo já previra, né, ou seja, o Banco Master foi a liquidação extrajudicial, o banqueiro lá, o Daniel Borcari, que é o dono do banco, que foi preso, né, já foi solto, mas foi preso, e aquela bomba no Rio de Janeiro de aí, como é que vai ficar as aposentadorias e pensões. Então, nós acompanhamos muito de perto isso, aqui pelo sindicato, junto à Comissão de Servidores da Alerj. Semana passada, inclusive, tivemos, né, uma convocação de uma audiência pública que não se realizou por conta da ausência do presidente do Rio Previdência, que tinha combinado de ir lá dar esclarecimentos, que não foram dados ainda sobre esses investimentos, o quanto isso impacta servidores aposentados e pensionistas, e sempre lembrar, né, porque os nossos colegas do Ministério Público ainda acham que passam ilesos sobre essas questões, que passam por fora, que questão de aposentadoria não tem relação com o Rio Previdência, e tem, né? Nós recolhemos para o Rio Previdência. Ainda que as nossas aposentadorias sejam pagas pelo Ministério Público, isso é um acerto de contas entre o Rio Previdência e o Ministério Público, mas os valores, né, são repassados pelo Rio Previdência, do Ministério Público fazer esse pagamento. Então, sim, né, são as nossas previdências que estão em risco nessa situação. Eu acho que esse é um tema, inclusive, que a gente pode depois aprofundar até num servidor em foco. Acho que podemos chamar aqui o presidente da Comissão de Servidores, né, os deputados ali mais próximos a esse tema. Mas é bem preocupante a situação, né? Simplesmente esses 1 bilhão que foi investido pode virar pó praticamente em um ano. Eles estão tentando recuperar isso via uma ação judicial que foi apresentada no Tribunal de Justiça para reter os repasses dos empréstimos, né, que foram feitos por aposentados junto ao Banco Master. Muitos aposentados usavam consignados ligados ao Banco Master, e aí houve uma ação judicial que garantiu que esses repasses sejam feitos diretamente, sejam retidos, né, pelo Rio Previdência para pagar essa conta, só que ela é bilionária, né? Assim, o que está se retendo hoje é coisa de 20 milhões, e o que a gente está falando é de 1 bilhão. Então, enfim, uma situação bem precária, que exige, inclusive, a participação, o acompanhamento do Ministério Público do nosso Estado, né, Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal. Nós, inclusive, lá pelo Conselho, fomos chamados para prestar esclarecimentos sobre toda essa situação que está ocorrendo, não como responsáveis, né, porque o Conselho Fiscal é um órgão de controle interno, mas para também subsidiar ali a investigação que está em curso hoje. Existe um inquérito tanto no Ministério Público Estadual quanto no Ministério Público Federal,
fora as investigações da Polícia Federal, né, que foi quem deflagrou essa operação Compliance Zero. Então, assim, uma situação bem complicada para a nossa Previdência, mais uma, né, que a gente já viveu lá atrás com a Operação Delaware. Enfim, estamos aí nessa situação mais uma vez, Rio Previdência mais uma vez nas páginas de jornais de polícia, né? Sim, e o Rio Previdência está mais uma vez nas páginas policiais, porque também o servidor tem se mobilizado muito pouco em relação a essa pauta, né? É importante dizer que nós fizemos, nos últimos meses, 2 manifestações, né, como participante do FOSPERJ, ali na frente da LERJ, por conta da retirada de ativos que o governo queria aprovar para pagar a dívida com a União. E a gente vê uma participação muito pequena dos servidores de maneira geral e ínfima dos servidores do MP. A gente sabe que a maior parte dos nossos servidores estão no CRAI Rio de Janeiro. Muitos até trabalham no interior, mas moram na capital e ainda assim não se deslocam, nem que seja para ficar uma horinha e meia na manifestação. Então, a gente acaba não conseguindo passar a força necessária, né, da fiscalização, da preocupação com o tema. Então, não dá para os dirigentes sindicais também fazerem tudo. Sim. É importante sinalizar isso, porque é uma pauta que as pessoas muitas das vezes não dão a devida importância, porque a aposentadoria está lá na frente. Mas cada dia que passa, se preocupar com isso é importante, porque ano a ano a gente vem perdendo direitos. E daqui a 10 anos a gente não sabe como a situação da aposentadoria, do fundo do Rio Previdência vai estar. Isso coloca em risco um direito pelo qual a gente trabalha a vida toda. Sim, eu posso dizer porque acompanhei muito de perto lá essas movimentações e assim, é muito difícil explicar muitas das operações que foram feitas ali no Rio Previdência. Eles vão ter o espaço legítimo para fazer isso, a gente pede lá os esclarecimentos pelo Conselho, o Conselho não tem um poder, né, de punir, a gente, quando vê qualquer irregularidade, oficia ali o Conselho de Administração, que é o papel que nos cabe, mas muitas coisas ali bastante inexplicáveis e muitas coincidências, né? Enfim, a gente sabe que a política, quando a parte técnica não responde, né, a gente sabe que é a política que está falando, né? Então, muita coisa ali a gente não consegue tecnicamente justificar. E aí, só um argumento mais político para tentar entender, e isso é um problema do Rio Previdência, né? Está exposto a essa pressão política, né? Por ter muito recurso para investir, para aplicar, sempre parece muitos interesses ali, muitas das vezes não republicanos, e coloca em risco, né, o valor da previdência de cada servidor aposentado. E a gente descobriu que não é só a Previdência, né? Outros institutos de previdência do país inteiro, sempre ligados a grupos políticos, estavam com dinheiro investido ali nessas listas financeiras do Banco Master, que agora, assim, muitas dificuldades vão recuperar. Então, são cenas aí que nós vamos acompanhar, mas mais uma vez lamentar aqui toda essa situação pela nossa Previdência está passando. Bom, aí seguindo, voltando aqui internamente para a nossa realidade do Ministério Público, também em novembro a gente teve uma assembleia, onde definimos uma comissão, né, uma comissão de servidores do sindicato, né, da diretoria, que faria a apresentação de pautas e pediria uma reunião com a administração, e aí voltando, né, aquela temática do diálogo institucional. Nós estamos aqui já no 4º episódio falando sempre sobre esse tema, dizendo que queremos voltar a negociar, que temos interesse nas negociações e sem nenhuma sinalização da administração. Então, diante até de apelos de muitos dos colegas, de vamos tentar, vamos fazer de novo, a diretoria se colocou à disposição para fazer, né, uma negociação sem que eu e você participássemos diretamente, né, sabendo que essa situação tem sido muito pessoalizada em mim, em você, mas tentando, assim, temos outras pessoas na diretoria muito importantes, capazes para fazer esse diálogo, vamos delegar esse papel a essa comissão, e essa comissão, né, aprovamos isso em assembleia, a comissão fez o trabalho dela de apresentar o pleito, de pedir uma reunião, fizemos uma pauta enxuta, né, uma pauta de prioridades, e tivemos a resposta de que não teria agenda para receber essa comissão, né? Você pode complementar até essa parte. Então, nós atendemos a uma demanda da base, foi uma deliberação a partir de uma demanda da base,
E nós fizemos um ofício apresentando os principais pontos, né, de deliberações que já vêm na verdade, pautas, né, e direitos, avanços em direitos que já vêm sendo requeridos há já algum tempo, inclusive desde a administração anterior. Uma das principais é a questão, né, da regulamentação do adicional de qualificação, e a gente recebeu uma resposta através do chefe de gabinete que não haveria agenda. E a gente entende que final de ano, realmente, a agenda pode estar realmente muito cheia, mas também não houve nenhuma sinalização de uma possível agenda em algum outro momento. Delegou para a DRH resolver como se fosse possível a DRH ter essa independência. Né? A DRH, o máximo que ela pode fazer é apresentar algum tipo de parecer a respeito do que é possível fazer diante do orçamento previsto para 2026. E a decisão, como a gente sabe, né, dentro do Ministério Público do Estado, sempre fica a decisão final a cargo da chefia institucional. É a vontade política dessa chefia que define o que vai ser concedido, o que vai ser atendido ou não. Né? Dentre esses pleitos, além disso, a gente também fez o requerimento a respeito do abono, né? Porque é um pleito antigo, incluiu os aposentados no abono. A gente já está prestes a entrar no Propag, o TJ já paga desde 2015, não deixou de pagar por conta do regime de recuperação fiscal, e essa tem sido a justificativa, né? A questão do regime de recuperação fiscal, e nós não temos resposta a esse pleito até o momento. Um pleito que foi levado na primeira reunião que nós tivemos, né? A primeira e única, que foi, acho que em abril, março, em que o nosso diretor dos aposentados, né, estava presente, que reforçou a necessidade de atender essa demanda, e ainda assim, na época, o PGJ se mostrou até sensível e favorável. Então, é uma demanda que a gente entende que é muito justa e que vamos permanecer reiterando. Sim. Amanhã, para deixar claro para os nossos ouvintes, aqui a gente está gravando hoje é dia 11, né? Então amanhã a gente vai saber, porque amanhã seria pagamento do abono. Não nos foi dada a confirmação de que isso estaria incluindo já os aposentados, que é o nosso desejo. E também pedimos aumento, né, do valor também, que também a princípio não está sendo informado nenhum aumento, só o valor que já foi pago nos últimos anos. E eu espero que pelo menos a questão dos aposentados seja resolvida esse ano. Né? A gente, ano passado, eu lembro bem, ainda com o Antônio José candidato a procurador-geral, nós tivemos uma reunião sobre esse mesmo tema, né? Ainda com diálogo com a Procuradoria-Geral anterior. E o candidato doutor Antônio José, diz que acha justo, que já que o TJ paga e tudo mais. E agora é a hora dele mostrar que acha justo, né? E que pode implementar isso de fato. Então, a gente espera que se faça justiça de fato nessa pauta, porque são muitos anos aguardando, né? Os colegas todos os anos nos lembram disso, a gente faz todo ano o mesmo pleito, então não tem nem mais argumentos a gastar, né? A gente já fez todos os argumentos possíveis, e esse ano, inclusive, a gente fizemos 2 pleitos, um para regulamentar em resolução esse direito, que também hoje não está previsto em lugar nenhum, né? Simplesmente é uma discricionariedade da administração pagá-lo. E o outro era de trazer os aposentados para serem incluídos como beneficiários desse abono. E lembrando, né, Vinícius, que o impacto financeiro é muito pequeno, isso, porque nós temos uma quantidade de aposentados muito pequenas, que não chega a 300. Sim. Então, quando a gente coloca também na ponta do lápis esse gasto, é um gasto que não impacta em nada o orçamento do MP. Sim. Então, assim, voltando aqui à questão da comissão, né? A gente tentou essa estratégia, né? Era uma estratégia que estava sendo cobrada pelos nossos servidores, nossos filiados, e ela não se mostrou também eficaz. Quer dizer, parece que a vontade de não ter diálogo com os servidores é tamanha que sequer é com nós, né? Eu e Juliana, como o problema, é com o sindicato como um todo. E a partir daí, nos cabe continuar atuando
mesmo sem essa perspectiva, né? Nós já conversamos aqui sobre a questão dos atos antissindicais, do quanto isso representa, né? Se negar a discutir com o sindicato representa uma dessas espécies, né, de atos antissindicais, de condutas antissindicais. Nós vamos ter que aprofundar isso para 2026. Né? Esse ano já estamos no final, não vamos ter uma estratégia de atuação para final do ano, a gente sabe que o recesso está aí, mas para o ano que vem a gente vai ter que, né, mais uma vez, sentar com a categoria e dialogar sobre quais serão os próximos caminhos em relação a essa relação. Mas, aí também voltando, né, nessa perspectiva, dizer para os nossos colegas que a gente teve as atuações jurídicas, né, que foram 2 ações judiciais apresentadas nesse período, em paralelo a essa tentativa de diálogo, que foi a ação dos cargos em comissão e a ação sobre os residentes. Além, né, da nossa luta lá para tentar cancelar seu afastamento, né, que foi cancelado, a gente está tentando recuperar esse afastamento por direito, e a representação de inconstitucionalidade em relação à lei dos afastamentos. Então, na verdade, foram 4 ações que a gente fez nesse período, e essas 2 são as mais emblemáticas. Tem a questão dos residentes jurídicos, né, que no Ministério Público isso tem sido uma situação bastante precarizante. Se usou agora, acabaram de entrar aí mais ou menos 400 residentes novos, 350, 400, que fazem muitas das vezes papel que deveria ser de servidor. Né? Por exemplo, no caso em que a gente poderia fazer o assessoramento técnico-jurídico das promotorias. Se fortalece o gabinete com quadros precários e não com os servidores efetivos, que poderiam fazer, muitos deles formados em direito, com vontade, com dedicação para fazer esse trabalho. Então, a gente sabe que a ação judicial demora, a gente tem até um pedido de liminar em alguns deles que já foram negados, a gente está gravando, né, que é o recurso, mas é uma atuação necessária, cada vez mais necessária, porque a gente precisa colocar na pauta para a administração que esses direitos nos são negados, né, eles são claramente negados, e no diálogo a gente não está conseguindo isso. Então, judicialmente, a gente também quer uma resposta do Poder Judiciário em relação às nossas queixas. Sim, e o programa de residência jurídica do MP, ele tem tido uma série de problemas. A gente aqui não está se posicionando contra o programa, que é um programa que hoje várias instituições fazem uso de forma similar, tanto no judiciário quanto em outros ministérios públicos. Existe uma carência de mão de obra, mas a gente também vê algumas diferenças em relação a outras instituições. O fato de não ter uma prova, né, de seleção, isso está repercutindo da qualidade desses residentes. Eu trabalho em órgão de execução, né, Vinícius? E o que eu vejo são comentários de muitos assessores falando da baixa qualidade desses residentes. A gente toda semana abre o DO e vê um residente à disposição da RH, do DRH. É outro fato que é extremamente incompreensível, vamos dizer assim, porque se você é um estagiário de pós-graduação, como que você é tratado como se servidor fosse? Porque a DRH está ali para gerir pessoal. Quem é o pessoal? É o servidor. Sim. Então, se ele é um estagiário de pós-graduação e ele não está atendendo as demandas, né, de qualidade daquele programa, ou ele é desligado do programa após uma avaliação formal, ou ele é devolvido a um setor de estágios, mas nunca ficar à disposição de uma RH. Sim. Isso é extremamente incoerente, vamos dizer assim. A questão a gente questionou no CNMP a questão da validade, né, da duração, isso foi corrigido. E tem uma série de vários pontos relativos ao descumprimento da lei de estágio. E o que a gente percebe é eles fazendo exatamente o mesmo trabalho dos assessores. Esses assessores acabam ganhando também uma demanda a mais, porque tem que eles acabam supervisionando isso, tendo que corrigir o que é feito. Enfim, a gente tem um gasto significativo do orçamento, com pessoas que, na verdade, não estão nem sequer apresentando a qualidade e a produtividade
que a instituição espera. Então, eu acho que é importante a ação judicial, para além do questionamento jurídico, é importante trazer esse assunto para o centro do debate, para que a gente possa debater isso. Eu acho que é importante a gente chamar atenção, ainda que seja através de uma ação judicial, para que a instituição reavalie, reveja esse programa. Ele realmente está valendo todo esse investimento? Sim. Que eu acho que é importante. Lembrar que são 1.400 residentes, né, que vão chegar. A gente tem autorização para abrir até 1.400. Se eu não me engano, com essa leva atual que entrou no último edital, estamos a 1.300, 1.350. Então, assim, é um número muito expressivo, né, superior ao número de membros da instituição, quase próximo ao número de servidores efetivos, né, nós somos 1.680 por aí. E a gente se pergunta, será que isso realmente tem um caráter pedagógico, educacional? Será que o interesse está sendo realmente olhado do ponto de vista de quem está fazendo o estágio ou é a instituição que está se beneficiando mais? Porque na nossa ação a gente prova por A mais B que assim, parece que é a instituição que está se aproveitando dessa mão de obra barata, né? Precária, transitória, em detrimento dos servidores, né? Em detrimento da obrigação do concurso público, né, de colocar, de prover os cargos em comissão, por exemplo, com servidores efetivos, né, para fazer tarefas de cargo e comissão, porque esse trabalho de assessoramento é um trabalho, né, que hoje poderia ser feito por um servidor efetivo. E a gente vê que cada vez mais nossos servidores ficam com tarefas burocráticas, basicamente, sem maior complexidade, enquanto a maior complexidade é dada para comissionados e residentes. Então, isso é uma situação que a gente precisa, aos poucos, né? E aí a ação judicial, tanto dos cargos quanto dos residentes, tentam trazer esse debate da valorização do servidor efetivo. Né? Quando que a instituição vai olhar para o servidor efetivo como uma pessoa que tem a capacidade de fazer um trabalho mais complexo e receber por isso? Porque hoje parece que assim, ele só sabe fazer isso. Não dá para dar um trabalho mais complexo, um trabalho mais dinâmico. E a gente vê que todas as outras instituições congêneres tem uma complexificação para servidor efetivo, né? Tem um trabalho diferenciado para servidor, as funções gratificadas, né? Os cargos de comissão são muitas vezes ocupados por servidores efetivos. O Ministério Público não tem um percentual pífio de 3%, né? Quer dizer, de quase 4 mil pessoas, quase 2 mil servidores comissionados, esses cargos são ocupados basicamente por 20, 30 servidores efetivos. Então, é um desprestígio claro, né? Assim, tá em dados e está em números. E a gente, então, vai provocar esse debate. Já provocamos quando tínhamos a mesa de negociação, tudo que a gente está falando aqui é sabido pela instituição. Já mas foi nada foi dialogado anteriormente. Exatamente, nada foi feito durante anos e anos. Então, as ações judiciais, elas vêm trazer esse constrangimento. Né? Assim, tá no papel, a gente tem números e dados sobre isso. A instituição quer dialogar? Vão abrir o debate. E a questão dos casos do cargo de comissão, né, que passando para a segunda ação, é mais ainda claro, né, porque a gente tem, inclusive, teses do STF já definidas sobre esse tema, sobre a questão da proporcionalidade, sobre o número de servidores efetivos ocupando cargos de comissão, e a gente praticamente aí, das 4 premissas que essa tese foi firmada, a gente burla todas. O Ministério Público dá um péssimo exemplo nesse tema. Então, a gente sabe que gera constrangimento, inclusive a ação judicial traz a própria atuação do Ministério Público contra prefeituras nesse tema, e a gente espera que haja a capacidade de dialogar a partir disso, né? Porque a ação judicial, ela traz a necessidade de dialogar. A gente não quer nem chegar ao fim com a ação judicial. Se a gente quisesse, a gente inclusive ia para o Supremo direto, entrava com uma ação direta sem constitucionalidade. A gente fez uma ação civil pública dentro do âmbito do Estado, e dentro do âmbito, inclusive, possibilidade de mediação, né, que essa ação permite. E usando a ação civil pública, que é o mesmo instrumento que, inclusive, o MP usa contra as prefeituras. Exatamente. Evidenciando mais uma contradição institucional, porque é o MP que mais forma jurisprudência nesse sentido no estado do Rio de Janeiro. E para a gente isso é um alerta, a gente quer modificar essa realidade, né? E a nossa gestão foi feita pensando nisso, né? Nós demos o nome de Sedimentando o Futuro porque cada vez mais a gente vê que o futuro da atuação dos servidores vai ser com formação jurídica, com nível superior, para técnico,
Então, assim, não tem para onde fugir, né? Saindo da invisibilidade, porque é isso. Eu acho que muitas vezes o técnico ele tem uma capacidade muito além do que está sendo repassado para ele. Ele faz um trabalho burocrático que é necessário, mas ele também pode fazer um trabalho mais técnico, mais jurídico, ou até técnico na seara administrativa mesmo. A gente tem setores inteiros, né, dentro do MP que fazem trabalhos que não são necessariamente jurídicos, mas que são extremamente importantes e que você não tem um servidor efetivo sequer. Nós temos dentro da instituição pessoas com múltiplas formações. Nós temos contadores, nós temos assistentes sociais, nós temos psicólogos, nós temos advogados, nós temos as inúmeras formações que não são simplesmente aproveitadas. Sim. Então, eu acho muito importante que a gente faça esse debate. Eu só queria fazer uma outra observação quanto às ações jurídicas, Vinícius, porque antes da gente ingressar com essas ações, a gente entrou com uma ação anterior, que foi um mandado de injunção, que muita gente não sabe, que está correndo aqui no Tribunal de Justiça, a respeito da falta de regulamentação por parte do governo do Estado em relação à aposentadoria dos servidores com deficiência. E nós levamos essa ação coletiva a partir de demandas que chegaram para nós. O MP, nessa ação, ele atua como custos legis, ele apresenta um parecer. E qual não foi a nossa surpresa ao ver o parecer do Ministério Público? Um parecer constrangedor. Eu não tenho outra palavra para usar. Porque o Ministério Público, inclusive, ele atua cobrando a efetividade de políticas públicas, de direitos das pessoas com deficiência, dos cidadãos com deficiência. E aí eu pergunto, o servidor do MP não é um cidadão? Porque o parecer do Ministério Público foi simplesmente no sentido de que não é necessário mandado de instrução. Quando o próprio Ministério Público deu um parecer no pedido de aposentadoria de um servidor, dizendo que não poderia conceder essa aposentadoria porque não havia o decreto do governador. Sim. Então, quando se trata do servidor público, direitos fundamentais, direitos constitucionais, são simplesmente descartados, são desprezados, como se nós não fôssemos também cidadãos. Isso é muito constrangedor para a gente que está atuando e para a instituição. Ela não pode fazer uma atuação que da porta para fora é de uma maneira e da porta para dentro é outra. Eu fiquei constrangida ao ler aquele parecer, porque há um esforço, quase um malabarismo jurídico, para convencer o judiciário de algo que o próprio MP internamente já deu um parecer. Simplesmente para não atender uma demanda do sindicato, e aí com isso se viola o direito constitucional dos servidores, é lamentável. E aconteceu a mesma situação também em prejuízo das pessoas com deficiência no edital de residência, porque a lei de estágio ela é muito clara, 10% do mínimo de qualquer programa de estágio tem que ser as vagas reservadas para pessoas com deficiência. E o Ministério Público solta um edital com 5%. E ainda defende. Diz que não, isso está previsto na Lei Complementar 106, que é a lei dos membros, né? Lei dos membros do Ministério Público, como se a lei dos membros afastasse a lei de estágio. Né? A gente está falando de residência. Residência é estágio. O Supremo já definiu isso, não tem nenhuma dúvida. A gente nem questiona na nossa ação a existência de um programa de residência. A gente questiona, são os próprios critérios que foram feitos no edital, o número de pessoas, né, que está dentro da instituição, a questão do prazo, eles aumentaram de 2 anos para 3 anos, e essa questão da própria reserva de vagas para pessoas com deficiência. Botaram menos do que a lei prevê. Então, assim, parece que o Ministério Público atua nessas contradições, né? Assim, ao mesmo tempo que tem lá, né, um centro de apoio, promotorias voltadas para a atuação em defesa da pessoa com deficiência, a administração atua ao contrário, né? Assim, não garantindo direitos que deveria garantir pelas próprias finalidade institucional. Sim, atuação finalista, né? Que o que mais me impressionou é que dentro desse mandado de injunção foi que o parecer do MP era contrário à sua atuação finalística. Sim. Ou seja, a sua atuação finalística ela não serve ela não existe quando se trata do servidor. Sim. Então, assim, eu me senti constrangida a ler aquele parecer, sinceramente. É isso, nosso jurídico está atuando bastante, né? As pessoas
reclamam um pouco, mas a ação demora. É isso, mas se a gente tivesse feito lá atrás, talvez a gente hoje estava colhendo os frutos. A gente está agora plantando essas sementes, buscando inclusive a mediação, se for possível, para a gente não ter que esperar todo o processo, a gente sabe que demora mesmo, mas a ação judicial tem que ser feita, né? Assim, se a gente está vendo uma violação de direitos, como a gente viu nessas situações que a gente está descrevendo aqui, é necessário que a gente atue. A gente deixou de fazer isso durante muito tempo, né? E a gente agora está retomando essa possibilidade de questionar, aguardar o resultado, né? Não tem jeito, mas sabendo que isso gera um constrangimento, a gente tem que responder, né? A gente coloca eles de frente para o espelho, né? E vê, olha, isso aqui, essa situação dos cargos existe no Ministério Público, não é na prefeitura, não sei o quê, né? Essa questão dos residentes existe no Ministério Público, a questão das pessoas com deficiência. Então, a gente teve uma atuação muito forte aqui do nosso jurídico esse ano e espero que a gente colha esses frutos em breve aí. Agora, agora chegando em dezembro, né? Um ano que a gente está aí fechando e tivemos uma notícia boa agora no final do ano, que foi a derrubada dos vetos do Propag. Era esperado durante o ano inteiro isso, na verdade a gente nem esperava que tivesse veto, né? Lá atrás, quando a gente fez toda a discussão do adicional de qualificação, a gente achava que no início do ano, inclusive, já estaríamos no Propag muito rapidamente, e aí teve um veto mortal contra o Estado do Rio de Janeiro, que foi ali um que proibiu que a gente usasse o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, e esse veto caiu agora, né, na votação do Congresso, no final de novembro e início de dezembro. E aí abriu caminho para o Estado do Rio de Janeiro ingressar no Propag. Isso deve acontecer provavelmente na semana que vem, né? Vai ser a última semana legislativa. Um tornado, né, tomou a Assembleia Legislativa por conta da prisão do presidente da Assembleia Legislativa. As coisas atrasaram um pouco, mas é possível que a gente entre no Propag, pelo menos o projeto de lei seja aprovado e a gente comece a encaminhar aí a adesão. A gente soube que a Procuradoria-Geral do Estado já pediu uma extensão do prazo, porque o prazo final é 31 de dezembro de 2025, e a gente está acompanhando, sabendo que, assim, acho que vai ter aí muito provavelmente essa dilação do prazo, a gente vai conseguir entrar, e aí provavelmente em primeiro bimestre de 2026 a gente já esteja, né, fora do regime de recuperação fiscal, dentro dos novos marcos do regime fiscal, que vale lembrar, mais uma vez, um regime de, né, austeridade fiscal, só que ele é mais flexível do que o regime de recuperação fiscal. E para a gente isso é muito importante porque a gente tem promessas, né, do próprio Procurador-Geral vinculadas a esse novo, na adesão ao Propag. Então, assim, o que a gente espera, né? Aí, já que a gente está em dezembro, né, promessas e metas para 2026, eu acredito, né, e a gente vai ter que cobrar isso desde o primeiro momento, de 2026, que as promessas sejam cumpridas, principalmente o auxílio à alimentação e o aumento de 7,5% que foi gravado, está em vídeo, não foi nem, né, assim, ouvi dizer. Tá? Isso foi dito pelo Procurador-Geral de Justiça numa sessão do órgão especial que aprovou o orçamento de 2026, logo depois de todos aqueles acontecimentos, né, pressionados pela nossa luta por melhor distribuição do orçamento. A gente está hoje patinho feio aqui nas situações congêneres, né, em termos de benefícios e tudo mais. Vimos, inclusive, esses poderes, esses mesmos órgãos, mandando projeto de lei independente do Propag, né, e aí reforçando aquilo que a gente sempre diz, não tem necessariamente a ver só com o regime de recuperação fiscal, também tem vontade política ou não de fazer, mas está previsto lá, beleza. Só que quando entrava no Propag, aí já não tem mais desculpa, né? Aí já não dá mais para se escorar nessa desculpa oficial de, olha, não dá para fazer porque regime... E aí a gente vai ver, de fato, como está a distribuição do nosso orçamento, né? Porque hoje ninguém diz que nossa impressão é que o orçamento não está equilibrado naquilo em que é devido a membros e servidores. Quando isso acabar, né, essa desculpa oficial acabar, a gente espera que tudo o que foi dito, né, que seria um ano favorável aos servidores, seja cumprido. O que a gente percebe, Vinícius, fazendo um balanço de toda a situação, é que o regime de recuperação fiscal se tornou uma desculpa bem conveniente. E nós vivemos dessa promessa de melhorias desde o segundo semestre do ano passado.
diante dessa questão da derrubada dos vetos e adesão ao Propag. E, à medida que isso foi demorando, nós continuamos nessa espera permanente e uma espera que vem impactando muito a qualidade de vida e o poder de compra dos nossos servidores e servidoras, porque nós estamos indo para 40% de defasagem salarial acumulada de 2015 para cá, mesmo tendo tido alguns reajustes, algumas recomposições inflacionárias. O auxílio alimentação, que é um auxílio que não tem nenhum tipo de contrapartida, ele está congelado há mais de 3 anos. As outras instituições do sistema de justiça conseguiram fazer ajustes. Então, nós, nesse cenário do Rio de Janeiro, dentre as instituições que têm autonomia orçamentária, nós temos o maior orçamento e, contraditoriamente, temos os benefícios hoje que são os mais baixos. Então, é preciso equacionar e reequilibrar essa situação. Sim, e lembrando que essa semana, nas últimas 2 semanas, a gente já viu que houve a aprovação de alguns projetos da Procuradoria-Geral do Estado, servidores, né, mudança de carreira, Defensoria Pública, e hoje, inclusive nessa semana, houve a aprovação de algumas novidades para os servidores do Tribunal de Justiça, que inclusive teremos provavelmente aí uma emenda favorável aos servidores, né, nós vamos trabalhar isso, para que alguns desses benefícios que estão sendo colocados no projeto de lei do Tribunal de Justiça seja estendido aos servidores do Ministério Público. Mas joga por terra qualquer tese de que assim, não dá para fazer nada. Dá, né? Se com vontade política dá. E a gente, né, durante esse ano fizemos uma campanha exatamente mostrando isso, de que era possível, era necessário, mas não tivemos da administração qualquer sinalização clara, né? Então, assim, promessas para 2026 nós temos muitas. Eu espero que a gente realize a nossa vontade de ter um adicional de qualificação 2026 com regras tão boas quanto aquelas que a gente aprovou no nosso agora revogada resolução. Espero que eles paguem a nossa ação judicial sobre a base de cálculo de retroativos que não foram pagos, já foram reconhecidos e não foram pagos. Né? Isso é muito importante, a gente tem que cobrar isso. E lembrando que a ação judicial ela permanece em trâmite. Permanece em trâmite, ainda que a administração queira, dizendo que já acabou, já reconheceu, vamos pagar. Só depois de pagar que a gente assina para encerrar a ação. Não tem essa conversa de espera para ver, não. A gente haveria, inclusive, ter ganhado esse ano. Né? Foi, inclusive, pauta desse ano de que o pagamento de retroativos começasse já agora. Porque já se reconhece esse direito e já se paga a membros, por exemplo. Né? Retroativo dos acervos dele já vem com a nova base de cálculo. E foi uma pauta que nós trouxemos. Né? Muito importante lembrar isso. Não foi nenhuma associação de membros que trouxe, foi a servidores do Ministério Público, a associação e o sindicato, depois de negarem o direito que trouxe essa pauta. Então, enfim, terminando aqui a nossa avaliação para o final do ano, a gente tem essa perspectiva de ano que vem estar melhor do que esse ano, que eu acho que esse ano conseguimos algumas coisas, mas muito aquém do que gostaríamos. E espero que em 2026 a gente tenha essas novidades já aí para o servidor, no primeiro bimestre, se possível, com adesão ao Propag, pagamentos retroativos, se necessários, inclusive, porque foi um ano ruim, né? A gente não pode dizer que não foi um ano ruim, enfim, mas no geral a gente vai continuar nessa luta. Aí vamos fazer aquela retrospectiva para fechar, né? Para fechar aqui nossa edição de hoje. Sim, e a gente começou esse ano o início do ano com a posse da nova diretoria no segundo mandato. Que nós fizemos no Cinto de Justiça, né? E eu queria começar pelas coisas boas. Por favor, precisamos. E eu acho que começar por uma coisa boa é mostrar que a gente também tem que tentar começar o 2026 com o pé direito, com esperanças renovadas. E eu acho que o que marcou esse ano foi a compra da nossa sede. Verdade. Depois de 34 anos, nós vemos consolidando uma administração do ponto de vista financeiro com muita responsabilidade, no qual a gente
para além de tentar trazer mais benefícios, mais convênios para os nossos associados, a associação conseguiu comprar a sala. E embora o sindicato não tenha esse patrimônio, ele vai se beneficiar com isso, né? Uma vez que a administração, a gestão dessas entidades é feita de forma conjunta. E isso vai trazer para a gente uma autonomia em vários aspectos, vai trazer a possibilidade de receber mais nossos servidores e servidoras, de trazer ainda mais benefícios. E eu acho que isso é muito importante, ter a dimensão da importância disso. Para além disso, eu acho que é importante também falar que a mobilização da nossa categoria foi um ponto positivo. Desde a pandemia, nossa categoria vivia uma espécie de desânimo generalizado, ostracismo, e tivemos assembleias históricas com números grandes de pessoas participando, tanto de forma virtual quanto presencial. Nós tivemos, depois de quase 5 anos, a primeira assembleia presencial. Veio gente do interior, veio gente de todo lugar. E isso foi uma forma de dar um recado claro, né? Nós já vínhamos sinalizando, desde a nossa antiga gestão, uma insatisfação por parte dos nossos servidores, que muitas vezes era lida como se nós estivéssemos aumentando, como se a gente estivesse inventando ou até insuflando algo. E não era o caso. Nós recebemos as demandas, nós dialogamos de forma permanente com os nossos servidores e servidoras, e ficou muito claro que existia e existe essa insatisfação. Sim. Eu acho que isso é muito importante, Gil, porque para mim, assim, esse ano de 2025 foi o ano de fundação do sindicato. É o ano 0. É o ano que a gente botou o sindicato para funcionar como sindicato. Porque a gente só existiu até então como associação, né? A gente está aqui no podcast do Sindicemp, a gente tem uma equipe agora de comunicação, a gente faz, né, a nossa comunicação própria, tudo independente da associação. E a gente tem as pautas próprias do sindicato. O sindicato virou aquilo que a gente queria, que era ser o instrumento de luta que ele tem que ser, né? Então, exatamente, tudo que aconteceu, a gente obviamente não procurou que isso acontecesse da forma que aconteceu, todo esse rompimento institucional, toda a reação que veio, né, virulenta da administração em relação a essa atuação, mas incomodou porque exatamente o sindicato fez o seu papel. Era isso que a gente queria, né? Que tivesse um sindicato forte, um sindicato que representasse os servidores efetivos. A gente sabe que pela Semperj, muitos servidores são comissionados, são filiados à associação, não poderiam participar dessa luta que a gente fez durante esse ano, né, pela exposição, pelo todo o risco que existe, pelo vínculo precário, e a gente consolidou uma instituição, né, uma entidade de luta. Né? A gente sabe que não é fácil, a gente não tem essa tradição no Ministério Público, muitos colegas se assustaram um pouco, né, com toda essa nova linguagem, exatamente, essa repercussão que teve. Mas é isso que faz o sindicato, né? Se a gente existe, a gente criou o sindicato para isso, né? Muito a reboque da associação, é verdade, mas nós criamos o sindicato para fazer luta, né? E não é para fazer luta pela luta, não é lógico, a gente vai fazer diálogo quando tiver espaço para fazer diálogo, mas o sindicato é o espaço necessário e urgente dos servidores do Ministério Público. A gente não pode mais ficar a reboque da associação, fazendo coisas pela associação, quando a gente sabe que temos o sindicato, né, constituído com as prerrogativas legais de fazer mobilização, paralisação e greve no limite. Então, assim, são coisas que nasceram nessa nova gestão, né, coisas que foram, para a gente também, uma novidade, né? Imagina colocar um carro de som na rua, voltado para o Ministério Público, depois de sabe-se lá quantos anos, quando foi a última vez que isso ocorreu. Então, assim, a reação veio, a gente se manteve firme, mesmo muito, né, com a base querendo voltar, recuando um pouco. A gente falou, gente, não tem mais volta. O que a gente fez é uma resposta que a gente deveria fazer ali naquele momento, né? Aquela questão do adicional de qualificação foi traumática para todos nós, né? Um direito que a gente conquistou depois de muitos anos ser tolhido daquela forma, sem nenhum diálogo. O episódio da sessão do algo especial foi traumático para todos nós, né? A cassação do seu afastamento, mas a gente entende que era esse o sentido da luta, né? A gente sabe que vai provocar, vai incomodar, vai vir reação e a gente vai se manter firme.
né? Não é para falar assim, agora vamos voltar a ser associação. Não existe mais essa possibilidade. A gente virou o sindicato, não vai abrir mão de ser sindicato, né? E por outro lado, Vinícius, a gente tem tido desde o ano passado um ganho significativo na adesão dos nossos servidores e servidoras ao sindicato. Quando a gente assumiu a gestão em 2022, o sindicato tinha 400, 500 pessoas. Hoje nós temos mais de 1.000 sindicalizados. Então é um trabalho que vem colhendo frutos, inclusive no reconhecimento da importância da entidade sindical pela própria base, que lá atrás era refratária até a criação do sindicato por si só. Exatamente. E desde o ano passado nós vemos fazendo todo um trabalho que às vezes as pessoas não percebem, mas que possibilitou a gente mobilizar a categoria esse ano. A gente contratou a empresa de comunicação, a gente fez um site estruturado, diferente do site da Semperst. Nós instituímos uma contribuição voluntária que muitos colegas aderiram. Nós trouxemos e vimos trazendo convênios para trazer um retorno também aos colegas. Fizemos uma campanha que foi muito boa, que mostrou a mobilização dos nossos colegas, que teve uma adesão muito grande nas redes sociais, e uma campanha que mostrou as diversas contradições que nós temos vivido dentro da instituição. Tudo sempre com muita responsabilidade, ouvindo a categoria, com decisões que são tomadas em assembleia. Nós, esse ano, tivemos inúmeras assembleias. Eu perdi até conta, acho que foram umas 4 ou 5. Então, cheias, né? Isso, todas cheias. Nenhuma assembleia esvaziada. Então, é um processo, é um trabalho que vem feito gradualmente e que tem trazido frutos na medida que o Sindicemp, a cada dia que passa, está mais forte. Sim. E reconhecido, né? E pela nossa federação, os nossos companheiros aqui de Estado. Eu acho que é isso. A gente não contava, obviamente, encontrar no caminho, né, uma administração muito truculenta na negociação, muito difícil do diálogo, mas eu acho que a gente estava preparado, né? A gente já estava se estruturando para poder fazer essa atuação pelo sindicato e calhou de cair exatamente no primeiro ano da segunda gestão, a gente tem que colocar o sindicato, mas assim, graças a essa estruturação que a gente tem há anos, né? Desde a da carta sindical, conseguia ter a carta sindical, conseguia ter as possibilidades de afastamento. Tudo isso só é possível, e inclusive hoje eu estou afastado pelo sindicato, né? Não estou afastado pela associação. Tudo isso só foi possível porque a gente estruturou essa entidade e agora a gente precisa que os colegas também não recuem, né? Assim, ainda que sintam um pouco diferente a forma de atuação, não é tão assim, né? Vamos lá, vamos tentar resolver tudo no diálogo. A gente até gostaria, porque o sindicato faz luta, faz mobilização, mas faz diálogo também, né? Assim, a gente não está aqui para mostrar que o sindicato só tem um compromisso com a sua própria pauta de mobilização. Não é isso, né? Nós não somos um sindicato radicalizado, né, com uma ideologia mais de fora para dentro. A gente tem o nosso objetivo, é conseguir melhorar as condições dos trabalhos dos servidores do Ministério Público, melhorar suas condições, melhorar o serviço público, mas para isso tem vários instrumentos, né? Diferente mesmo de uma associação que tem ali restrição um pouco nessa atuação. A gente tem vários instrumentos mais abertos, mais republicanos também, né? Porque é isso, a gente vai sempre buscar o diálogo, mas não tendo, vamos entrar com as nossas ações judiciais, vamos entrar com os nossos outros instrumentos, porque a gente tem um sindicato completo hoje, né? Não falta nada para ele ser um sindicato reconhecido. Talvez falte a nossa base também abraçar e falar, olha, é isso, a gente tem que fazer essa luta, mesmo criando toda essa situação, mesmo encontrando na administração resistência, porque a gente deixa um legado, né, para as próximas gestões de entenderem que é isso, é uma entidade que não baixa a cabeça, que não é como lá atrás, que a associação que batia, que era feita para fazer parabéns para o procurador-geral. Não é, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para, com muito respeito, defender os nossos direitos. Né? Ninguém aqui quer chutar a porta de ninguém, mas também, se for preciso, a gente vai ser mais incisivo com essas campanhas.
E aí, voltando a tudo que aconteceu ao longo desse ano, a gente permanece tentando combater a cultura do medo dentro da instituição, a partir do nosso investimento em políticas voltadas para a saúde mental, no combate ao assédio. E nós temos tido alguns avanços. Eu acho que lá na ponta as pessoas ainda não estão percebendo esses avanços, mas a Comissão de Prevenção à Saúde Mental voltou a ter reuniões esse ano. Nós estamos estruturando um regimento interno, já foi adequada a regulamentação da comissão à resolução 265 do CNMP, e nós fizemos muitas campanhas e trouxemos também o programa de acolhimento, né? Então, assim, são muitas pautas, muitas ações que estão trazendo frutos. Inclusive, a gente percebe que os servidores estão se sentindo mais seguros para fazer as denúncias que são necessárias, né? E, inclusive, a gente recentemente apresentou uma denúncia contra uma pessoa que atua na instituição e que é público e notório que o comportamento dela é um comportamento assediador. Nós recebemos mensagens das pessoas querendo saber quem é, a gente não pode revelar isso, porque isso vai correr em sigilo. Mas a verdade é que muitas das pessoas sabem quem é e a administração sabe também quem é. Só pela descrição das práticas as pessoas identificam. Nós fizemos uma comunicação no qual nós não nomeamos onde a pessoa trabalha, só nomeamos o cargo que ocupa, não nomeamos... não tinha nenhum elemento que pudesse identificá-la, a não ser as práticas. E as práticas já são tão conhecidas por quem já passou pelo setor e para quem nunca passou, que as pessoas identificaram. E eu acho isso extremamente constrangedor para a instituição, porque se todo mundo identifica, a instituição sabe que isso acontece. Exatamente. E aí fica o questionamento, né? A instituição vai continuar se mentindo diante dessas práticas? Uma instituição que participa do Fórum Nacional de Atenção à Saúde Mental, participa de comissões, instituição que vem, inclusive, trazendo boas práticas para o repertório do CNMP. A gente precisa ter coerência, né, Vinícius? Não, e é muito importante falar sobre isso, porque fica muito, né, quando a gente fala de assédio, se parece que a gente sempre está dizendo sobre membros, né? Nesse caso, a gente está atuando contra servidor, né? Porque o assédio ele não tem esse padrão, né? Pode ser horizontal, pode ser vertical, mas basta ser prática de violência laboral, a gente vai atuar. Não tem essa coisa de proteger servidor. A gente, nesse caso, atuou anos, a gente ouviu, né, as reclamações, pessoas... A gente foi juntando os pontos, juntando pessoas, falando, agora é a hora. E temos pessoas suficientes para fazer essa denúncia. E acho que ainda vão aparecer outras pessoas durante esse processo. A gente, inclusive, usa a comunicação para fazer isso, para instrumentalizar a luta, trazer mais pessoas que já passaram por isso. Essa pessoa que a gente está representando, ela tem anos de instituição, então pessoas e pessoas passaram um trabalho com ela, e isso sofrendo práticas de abuso, de assédio, de controles super excessivo de jornadas, de tudo. Então, a gente se instrumentalizou da comunicação para aumentar o número de representantes, né, de pessoas que estão trazendo relatos para a gente, porque a gente sabe que tem muitas pessoas. Então, a gente espera que isso sirva de exemplo à instituição, né? Como você falou, a instituição sabe. Se todo mundo sabe, a instituição sabe. Membros que trabalham ali sabem. Essa pessoa não se reporta a outros servidores só, se reporta a membros, se reporta ao CRAI, né? Então, a gente tem que romper um pouco esse pacto de silêncio. E a gente, no sindicato, não existe a hipótese da gente abrir mão dessa pauta, né? As pessoas, não, dá uma maneirada, como se isso fosse alguma... Não temos condição de abrir mão de pauta de saúde mental. Saúde dos colegas é prioridade. Não tem nenhuma chance da gente não atuar. Então, é mais um exemplo do papel importante do sindicato. E a gente vai continuar aí, em 2026, atuando nessa pauta, em todas as pautas de defesa dos servidores públicos.
E é isso, né? Para finalizar, eu queria falar rapidamente da nossa atuação nacional através da FENAMP, né? Nós participamos da marcha contra a reforma administrativa em Brasília, que foi importantíssima. Nós fizemos uma campanha, aderimos à campanha da FENAMP. E, além disso, fizemos aqui no Rio uma Frente Rio contra a reforma administrativa, que vem sendo importantíssima, na medida que nós temos nos unidos com outras entidades. Nós temos o CISEJUF, o Sindijustiça, o pessoal da Defensoria, da PGE, a LERJ. Então, nós temos o TCE, inúmeras entidades que se uniram em prol da resistência a essa reforma, que vem, mais uma vez, né, usar como artifício a questão dos supersalários, que nós não recebemos, mas para, na verdade, tirar os nossos direitos, né? Então, nós temos atuado em todas as frentes, tentando sempre resguardar os direitos dos servidores, né, e fazendo uma luta também conjunta. Isso é muito importante. E foi uma campanha feliz, porque a gente conseguiu, né, já estamos aqui praticamente na última semana do ano, que ela não fosse pautada. A reforma da administrativa muito provavelmente fica para 2026, que aí a gente já sabe que é um ano eleitoral, né? Muitos deputados, né, pediram para tirar a assinatura, né, voltaram atrás nas suas posições, graças à atuação dos servidores. Eu não tenho a menor dúvida que a nossa campanha nesse tema foi muito feliz de a gente conseguir que eles recuassem, né? Minimamente a Câmara, né, o presidente Hugo Mota não conseguiram pautar esse projeto porque os servidores se mobilizaram, foram a Brasília, fizeram campanha corpo a corpo junto aos deputados para que eles retirassem muitos deles e dissessem: olha, eu não quero me comprometer com isso. Então, para 2026 fica ainda mais difícil para eles conseguirem implementar isso. Mas vamos continuar acompanhando. A gente sabe que esse é um desejo antigo do parlamento, de querer tirar direitos de servidores de cima para baixo. E aí a gente, em 2026, vai continuar nessa pauta, mas o objetivo inicial era esse: não aprovar nada esse ano a toque de caixa como eles queriam. Sim. Então é isso, fechamos nossa edição dessa vez, nossa 4ª edição do Servidor em Foco. Eu quero deixar aqui uma mensagem de bom ano para todos os colegas, né? Um Feliz Natal, um ano de 2026 muito bom, e voltamos em 2026 aí com novidades para todos. Agradeço a audiência de todos. Vamos continuar na luta, enquanto diretoria do Sindicemp, sempre dispostos a ouvir os colegas, a dialogar. E para 2026 eu desejo a todos um excelente ano, que principalmente a nossa categoria, né, tenha o atendimento das suas demandas, que haja justiça dentro do MP, e nós estaremos aqui sempre dispostos a usar todos os recursos necessários para viabilizar a conquista e a manutenção dos nossos direitos. Muito obrigada. É isso. Até 2026 e adeus. Sobe o som. Servidor em Foco.